Bom dia, irmãos. Graça e paz. Hoje nós estamos comemorando também, além de ser um dia de culto, de ação de graças ao nosso Deus pelas nossas vidas, pelas nossas famílias, pela nossa vida, pela nossa salvação. Também estamos agradecendo a Deus pela educação teológica que tem formado os nossos pastores, as pessoas, os nossos dirigentes, diversos irmãos aqui na igreja, diversos professores nossos de escola dominical, né? E a gente é bastante contente e grato a Deus por termos essa oportunidade, né? Diferentemente de outros países, no nosso país, inclusive o MEC tem regulamentado a educação teológica. Isso é importante, porque é sinal que ela existe oficialmente, ela não existe nos porões, igual a gente sabe que elas existem na China e em outros países. A gente tem que agradecer a Deus e pedir muito a Deus para que isso permaneça da forma como está. Eu gostaria de começar o culto lendo 2 Timóteo 3,16 junto com os irmãos. A leitura está no boletim. Se os irmãos quiserem acompanhar isso no boletim, é só pegar o boletim, está lá no começo do programa do culto da manhã. Leiamos, irmãos. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. 2 Timóteo 3,16. Oremos, irmãos. Senhor Deus, eu te agradeço por essa oportunidade de estarmos aqui. Eu te agradeço pelas nossas vidas, eu te agradeço pelas nossas famílias, eu te agradeço pela oportunidade de falar do Senhor livremente nas ruas e para as pessoas. Senhor, eu te agradeço porque a gente pode se instruir na tua palavra. Eu te agradeço, Senhor Deus, porque a gente pode lê-la tranquilamente. Te agradeço porque a gente pode ter diversas versões bíblicas em nossa casa e não só em nossa mente. Te agradeço porque nós podemos livremente pregar o Evangelho nesse país. Eu te peço, Senhor Deus, que isso continue acontecendo, Senhor Deus. Eu te peço por esse culto, que esse realmente seja um culto de ação de graças por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida e principalmente pela salvação em Jesus Cristo. Te agradeço por isso, te agradeço porque os irmãos foram alcançados, te agradeço porque eu, com todas as minhas mazelas e os meus erros, eu fui alcançado por ti, Senhor Deus, e vou poder louvar até o fim e até a eternidade a ti por isso. Em nome de Jesus, amém. Cantemos, irmãos, o hino de número 14, ao Deus de Abrão, louvai, por tudo isso que a gente tem dito. Vamos colocar de pé, cantarmos com bastante entusiasmo. Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Vamos louvar a esse Deus de Abrão, Isaac e Jacó, o nosso Deus.
irmãos que vão nos dirigir em louvor para virem aqui à frente, nós cantarmos alguns cânticos. Bom dia, irmãos. Se você não cumprimentou o irmão que está do seu lado ainda, esse é o momento. Vamos louvar o louvor em alegria agora. Vamos cantar 2 hinos, fizemos um arranjo novo para eles. Vamos louvar o Senhor em alegria nessa manhã. Amém? Quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, quando Deus fizer chamada, lá estarei. Esse Deus que vai voltar, Ele vai voltar por um motivo. Vai voltar pelos que Ele salvou. E essa foi a preciosa graça que nos salvou.
Senhor, porque o Senhor nos salvou, o Senhor mandou seu Filho, o Senhor tem um amor incondicional por cada um de nós, Deus. Nós aguardamos ansiosamente a sua volta, Deus. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, como hoje é dia de educação teológica, é uma comemoração, e eu sou líder do Ministério de Ensino, o pastor pediu para eu falar algumas palavras sobre educação teológica. Eu acho que eu não sou a pessoa mais conhecimento sobre esse assunto, mas eu tenho participado do CBA, que é o Conselho Batista de Administração, que é o conselho que administra a Faculdade Teológica de São Paulo. E lá tenho acompanhado uma série de discussões extremamente importantes que talvez eu nem o reconhecesse dessa forma antes do pastor Manuel ter indicado meu nome para esse conselho e ter sido convocado aí pelos irmãos batistas para estar participando desse grupo, né? A gente percebe frutos, né? Talvez o louvor de hoje é fruto também do que está acontecendo na Faculdade Teológica, e de irmãozinhos estão, que nem Wesley, se preparando aí cada vez mais com o objetivo de ter maior conhecimento da palavra, com o objetivo de se aprimorar para nós oferecermos um louvor cada vez mais próximo do que efetivamente Deus merece, e como diz o hino que a gente estava cantando e os hinos que a gente acabou de cantar,
para a gente louvar eternamente do lado de Deus, né? Então eu fiz alguns levantamentos, e só para os irmãos terem uma ideia rápida, bem rápida, de como tudo isso surgiu, como a educação teológica surgiu no meio batista, e como é que as coisas foram andando, e a importância até da escola dominical dentro desse contexto. Então vou ler para os irmãos rapidamente, e vou passar a palavra depois, para que a gente possa fazer uma intercessão pelos irmãozinhos que precisam de orações, e que a gente possa orar também pela educação teológica batista no país, e para que a gente possa orar também pela Faculdade Teológica de São Paulo, que é um grande representante disso no país, e eu vou falar algumas coisas sobre isso. A educação é uma marca visível no povo batista. Sua paixão pelo estudo da Bíblia desenvolveu interesse pela educação religiosa. Foi cultivada nas igrejas através das organizações de treinamento e da EBD, que nós teremos logo mais. Os templos se tornaram verdadeiros complexos educacionais. Com a educação religiosa, então, veio a educação teológica. Inicialmente, através das aulas dadas pelos missionários em suas casas, pois surgiram, a partir daí, surgiram os seminários. Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, organizado em Recife, Pernambuco, por Salomão Gisbert, em 1º de abril de 1902, e o Seminário Teológico Batista do Sul, fundado pelo missionário John Watson Shepard, na cidade do Rio de Janeiro, em 1908, irmãos. A esses seminários foram agregados dezenas de outros espalhados por todo o país, com milhares de alunos. Outras escolas que foram surgindo entre os protestantes, que tiveram importante papel na modelação do ensino teológico em nossa pátria. Assim, em 1940, os batistas criaram o Instituto A.B. Beder, depois transformado no Seminário Teológico Batista do Paraná, e a partir disso passou a se chamar, a partir de 2000, passou a se chamar Faculdade Teológica Batista do Paraná. E em 1942 surgiu o Seminário Batista do Nordeste, na cidade de Triunfo, Pernambuco, que em 1953 foi transferido para a Feira de Santana. Em 1955, o Seminário Teológico Batista Equatorial, na cidade de Belém, estado do Pará. E assim por diante foram surgindo seminários teológicos batistas no país. Em 1959 surgiu o Seminário Teológico Batista do Nordeste, na cidade de Floriano, estado do Piauí, que em 56 foi transferido para Brasília, Distrito Federal, dando origem à Faculdade Teológica Batista de Brasília. Em 69 surgiu a Faculdade Teológica Batista Mineira, em Belo Horizonte, Minas Gerais. Só para os irmãos terem uma ideia, parte desta história está nas diretrizes curriculares para cursos de teologia no país. No documento oficial que dá o parecer para que se tenha, que está na mesa do ministro, para que se tenha a educação teológica regulamentada no país, constam esses dados, ou pelo menos boa parte desses dados constam lá, né? E isso é bastante motivo de louvor e agradecimento a Deus por conta disso. Com o passar dos seminários, foram sendo veiculados as convenções das igrejas batistas estaduais. Estas, por sua vez, estão sob o comando da Convenção Batista Brasileira. Foi assim que ocorreu com o Estado de São Paulo, que em 59 fundou a Faculdade Teológica do Colégio Batista Brasileiro, que mais tarde passou a se chamar Faculdade Teológica Batista de São Paulo, que se encontra lá em Perdizes, e temos muitos irmãos aqui que foram formados nessa faculdade, além das outras faculdades.
Para os irmãos terem uma ideia, o irmão Lourenço Stênio Riga, né? Ele é um dos principais articuladores lá no Ministério de Educação da regulamentação do ensino teológico. Isso é bastante importante, irmãos. Às vezes as pessoas não reconhecem isso, mas ter isso regulamentado por lei, né, é importante, né? As pessoas talvez não entendam a importância de um reconhecimento do ponto de vista do Estado sobre isso. E a Faculdade Teológica Batista de São Paulo é um curso reconhecido pelo MEC, que pode oferecer diplomas de bacharelado que são reconhecidos mundialmente, ou são reconhecidos dentro do Brasil também. São 57 anos de experiência em ensino teológico. Ela é credenciada pelo MEC e oferece bacharelado em teologia reconhecido, tem portaria para isso, tem educação continuada com oferta de cursos de extensão e de pós-graduação lato sensu, que vários irmãos da igreja têm frequentado ou frequentaram e participaram. Tem uma infraestrutura para capacitação com qualidade, salas de aulas apropriadas, biblioteca, equipamentos audiovisuais, computadores, acesso à internet, capacitação continuada com corpo docente e equipe técnico-administrativa. Para os irmãos terem ideia, a biblioteca da Faculdade Teológica ela tem 43 mil volumes, e no total, com mais de 64 mil itens para pesquisa, que a gente pode comparecer e fazer uso. Professores experientes, capacitados e envolvidos com a vida cristã, no ministério da igreja. Um currículo contextualizado e baseado no tripé: Bíblia, teologia, vida pessoal e ministério prático. E eu tenho acompanhado, tenho sido aí testemunha da mordomia com que o pastor Lourenço conduz aquele seminário. Apesar de muitos não entenderem essa questão relacionada à regulamentação no MEC, que é de extrema importância. Por último, eu queria frisar também que a Faculdade Teológica ela passou a oferecer cursos, as suas disciplinas, para serem cursadas de forma isolada. Então os irmãos podem eventualmente se matricular numa disciplina específica que tem maior interesse. Os irmãos de repente aí da escola dominical ou de alguma que tem um interesse específico podem se matricular em disciplinas específicas para cursar essas disciplinas específicas lá dentro. E a Faculdade Teológica está crescendo, e crescendo muito. Para isso, eles estão com um desafio lá, né? Estão com um desafio, estão pondo o elevador, que é uma questão de acessibilidade para acesso a todos os pisos, e eles estão subindo um andar a mais para ter mais espaço para salas de aula e para ampliar a oferta de cursos e tudo mais. E estão numa campanha que é uma campanha pesada para conseguir angariar recursos, para conseguir concluir todos esses projetos que estão pela frente. Conclamo aos irmãos a buscar informações sobre isso e se sentirem no coração, né, o desejo colaborarem. Eles estão com aquelas campanhas de carnês, né, que as pessoas podem eventualmente participar e tudo mais. Eu costumo dizer, né, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Computação, o pessoal pergunta, mas por que eu vou ser membro da Sociedade Brasileira? O que ela vai dar para mim? Eu costumo dizer que ela já tem dado, ela já oferece tudo que precisa de oferecer, né? E eu digo a mesma coisa da Faculdade Teológica. Mas por que eu vou ajudar a Faculdade Teológica Batista, né? O que eu vou ganhar com isso? Irmãos, já estamos ganhando. Já estamos ganhando, porque é a oportunidade de pessoas se formarem, oportunidade da gente ser reconhecido, oportunidade da gente ter uma educação teológica de qualidade. Se somos conhecidos como pessoas, ou se os batistas são conhecidos
como pessoas que têm conhecimento bíblico, que trabalham em cima do contexto bíblico real, é porque nós temos faculdades teológicas, é porque a gente tem educação teológica de qualidade. Eu conclamo aos irmãos que estejam tanto ajudando do ponto de vista financeiro, se for possível, se existe oportunidade por parte dos irmãos. No caso, por exemplo, hoje da Faculdade Teológica Batista, que está com esse desafio lá em Perdizes, e também conclamo aos irmãos a estarem orando para que essa obra, grande obra, também esteja sendo tocada aí para frente, segundo a vontade de Deus. Eu vou pedir para o pastor nos dirigir em oração e conduzir o momento de intercessão. Nós vamos orar por algumas vidas, quem temos orado nos cultos de quinta-feira à tarde, nos cultos de quinta-feira à noite, oramos juntos, às vezes nos cultos nos lares e na nossa casa, na nossa listinha. Tivemos essa semana uma oportunidade ainda melhor, quando nos reunimos na sexta-feira, tínhamos mais de 40 pessoas aqui, entre 9 horas da noite e meia-noite, nos reunimos aqui, oramos por muitas vidas, compartilhamos aquelas fichinhas, distribuindo para as pessoas, e ainda outros casos, agradecemos muito a Deus, lembramos de algumas coisas que Deus tem feito aqui. Aprendemos que agradecer é falar, é ver, é lembrar das coisas que temos visto Deus fazer. Então nós não falamos muito daqui da frente, o que Deus tem feito, para não dar a ideia de que nós estamos vendendo uma opção, né? Olha, nessa igreja Deus está trabalhando, na outra não. Nós não fazemos isso, nós não fazemos da fé em Cristo o mercado, mas queremos lembrar que Deus é muito grande, que Ele é muito misericordioso, que Ele tem olhado para as nossas vidas, tem nos amado, tem cuidado de nós. Muito importante que a gente se lembre, que a gente fale como testemunho de Deus, do que Ele tem feito. É muito bom. Eu vou pedir que aquele que precisa apresentar a sua própria vida ao Senhor, aquele que precisa que nós oremos por você hoje, que você fique em pé aí no seu lugar mesmo, que você fique em pé agora, nós vamos orar. Os que ficarem assentados, me ajudem a lembrar dos outros nomes por quem nós temos orado, dos nossos líderes da igreja. Me ajudem a orar pela educação teológica no nosso país, particularmente dos batistas, pela teológica em São Paulo, com esse projeto tão importante de continuar crescendo e oferecendo ensino de qualidade, com recursos, com estrutura. Então vamos orar por essas instituições, vamos orar pela nossa igreja, pelo projeto ID no carnaval do ano que vem, vamos orar pelas vidas. E você que está do lado do seu irmão que ficou em pé aí, apresente a vida dele ao Senhor, ore por ele, olha para o lado aí, veja o nome dele, se você não souber, né, pergunta, mas vamos orar por cada uma destas vidas, para que eles sejam abençoados e cuidados por Deus. Oremos. Deus, não é bom nos encontrarmos com o Senhor quando acordamos, abrimos os nossos olhos, vemos que a vida continuou e sabemos que o Senhor está ali ao nosso lado, cuidando, derramando tuas misericórdias, tuas manifestações de amor de diversas maneiras. Sabemos que os problemas também continuam ao nosso lado, mas o Senhor nos carrega, nos acolhe, nos protege, muitas vezes até nos esconde debaixo das tuas asas, como poeticamente diz o salmista. Mas nós cremos, então, que mesmo dessa forma poética, há uma realidade nestas palavras de que somos guardados por Ti. Por isso nós reconhecemos um Deus tão grande e ao mesmo tempo tão próximo de nós, que nos ama, que nos acolhe. Agradecemos a Ti, ó Deus, de coração, porque das muitas coisas que temos visto, das muitas pessoas perdidas, desamparadas,
vemos que o teu amor continua sendo oferecido a todas elas. E nós te agradecemos, porque em especial nas nossas vidas, nós podemos desfrutar desse teu amor. Nós nos agarramos a ele e não queremos largá-lo de jeito nenhum. Nós não queremos perder o teu grande amor e as tuas misericórdias. Por isso, ó Deus, os irmãos que ficaram em pé, buscam ao Senhor nesta manhã, e nós pedimos por cada uma destas vidas. Pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor acalme seus corações, que o Senhor continue dando a eles esperança, alegria, e que eles percebam a realização do que Cristo fez naquela cruz. Que não seja só alguma coisa que o Senhor vai fazer, como o Marcelo falou das instituições teológicas, mas percebam já o que temos usufruído, daquilo que Cristo conquistou para as nossas vidas, daquilo que podemos viver hoje e podemos experimentar na nossa vida. Que o Senhor assim alcance cada coração, cada vida, e percebam a tua mão poderosa sustentando-os, e percebam o teu Espírito trazendo consolação, percebam a graça de Jesus alcançando cada vida, Deus, e dando-lhes esperança não só para este tempo, mas para toda a eternidade. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles. Abençoe a nossa igreja, abençoe os nossos projetos. Cuida também, ó Deus, de todos os irmãos. Cuida, ó Deus, daqueles que estão na internet. Cuida, ó Deus, daquelas outras vidas que não podem estar conosco, mas temos orado por eles. Nós pedimos que o teu amor os alcance lá onde estiverem. Pedimos, ó Deus, que a tua palavra chegue até cada um desses corações, que eles não estejam enfraquecidos espiritualmente, mas que sejam trabalhados nas suas vidas a tua palavra e a fé em Cristo Jesus. Abençoa todas estas vidas. Nós continuamos esperando no Senhor e acreditamos que vale a pena buscar a Ti. Acreditamos que o teu nome, ó Deus, sendo buscado, o nome de Jesus sendo anunciado nas nossas bocas, apresenta a autoridade que Ele conquistou na cruz, e apresenta a autoridade, ó Deus, da pessoa de Cristo Jesus, nosso Salvador, Senhor sobre todas as coisas, na qual todos os governos e potestades estão debaixo dos seus pés. Assim, ó Deus, temos essa segurança de que as nossas vidas estão seguras nas tuas mãos e são sustentadas por ti. Assim entregamos tudo ao Senhor. Recebe-nos na tua presença, sonda cada coração. Apresentamos ao Senhor em nome de Jesus. Amém, Deus. Inspiração musical com o irmão Vinícius. Bom dia, irmãos. Sempre que eu venho aqui, irmãos, eu fico para cantar ou para louvar, eu fico bem nervoso. E às vezes a gente esquece, quando a gente vem cantar aqui com o nervoso, a gente esquece que é para Deus tudo que a gente está fazendo aqui. Então eu espero que esse hino, esse louvor, chegue até vocês não como uma música que eu estou cantando, não como uma apresentação minha, mas como um louvor, como uma mensagem de Deus para vocês. filho que o Senhor sonhou, sempre foge no teu olhar. Mas cada vez que me lembrar do teu imenso amor, eu começava a chorar. Mesmo assim, sei que me
vergonha do meu erro me acolheu, junto para o lado teu, me escolheu. Cada passo que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a tua mão me guiará. Mas cada vez me desviar, se não ajude te encontrar, mas cada vez que me chamar, eu quero seguir. Mesmo quando eu esqueço o que o Senhor falou, tua palavra mostrará. Eu sigo em frente caminhando com muita oração, pra desse vale escapar. Mesmo ali, sei que cuidará de mim. Faça chuva, faça sol, sempre estará pronto a me amparar, me iluminar. Cada passo que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a tua mão me guiará. Mas cada vez que eu desviar, Senhor, me ajude a te encontrar. Mas cada vez que me chamar, eu quero seguir. Todo passo sem poder escolher, debaixo de tuas asas estar. Cada passo que eu der, cada estrada que eu trilhar, todo caminho que escolher, a tua mão me guiará. Mas cada vez que me desviar, Senhor, me ajude a te encontrar. Mas cada vez que me chamar, eu quero seguir. Cada passo que eu der, cada estrada que trilhar, todo caminho que escolher, a tua mão me guiará. Cada vez que me desviar, Senhor, me ajude a te encontrar. Mas cada vez que me chamar, eu quero seguir. Amém, Senhor. Antes de dízimos e ofertas, cantemos o hino 348. A minha fé e o meu amor. Cristo habite pela fé nos vossos corações, para que sejais cheios até a inteira plenitude de Deus. A minha fé e o meu amor. Minha esperança até o fim é Cristo que morreu por mim. Eu creio só no meu Senhor, no nome do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor.
para o irmão Paulo nos dirigir em oração. Senhor, nosso eterno Pai, nós estamos aqui firmados na fé que temos em Ti mesmo, Senhor. E Te agradecemos, Senhor, por tudo que Tens feito em nossas vidas, porque pudemos aprender a Te conhecer cada vez mais e melhor, para que as nossas vidas possam ser seguras diante de tantas tempestades pelas quais atravessamos. E Te agradecemos e pedimos que continues conosco. Abençoa esta igreja, Senhor, que ela possa ser fiel a Ti em todos os momentos pelos quais estivermos atravessando. Abençoa os irmãos que aqui depositaram os seus dízimos, suas ofertas, parte de suas vidas, Senhor, que entregam nesse instante para Ti. Que Tu mesmo possas usar esses recursos para ampliar a Tua obra, para enriquecer o Teu reino, para abençoar cada um de nós. Fica conosco, Senhor, durante mais este dia que dedicamos a Ti. Em nome de Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Antes de estudarmos a palavra de Deus, vou pedir para você abrir o seu boletim aí no meio. E lá no Ministério de Comunhão, um pouquinho para baixo ali, está falando sobre o Congresso de Mulheres Exalando o Perfume de Cristo, em comemoração aos 70 anos de MCA. Uma festa de aniversário não envolve só as nossas vidas, não envolve só a nossa família. Nós convidamos as pessoas para estarem conosco. Nós nos alegramos e queremos celebrar. E é isso que a MCA está fazendo. Então, esses programas no dia 28 e dia 29 são um convite a toda a igreja, com temas específicos, pessoas convidadas para trazer uma palavra, para fazermos uma grande celebração dos 70 anos da MCA. Inclusive, foi convidado o pastor Marcos Calisto para falar especialmente aos homens, no dia 29 às 15 horas. Então, eu gostaria que você olhasse para as programações do dia 28 e dia 29 da MCA, e inclusive no domingo, dia 30, como um programa especial de toda a igreja, uma celebração com toda a igreja pelos 70 anos da MCA. Vou pedir que você convide pessoas, que você esteja presente, sexta, sábado, domingo, que você participe dessas comemorações. E esse desafio em especial para os homens, porque as mulheres se comunicam mais facilmente. Elas conversam bastante, elas usam mais o Facebook, né? Eu acredito que o WhatsApp foi inspirado nas mulheres, né? Mas precisamos então que os homens convidem uns aos outros e me ajudem para estarmos presentes, principalmente nesse espaço para os homens, com o pastor Marcos Calisto, sobre o papel do homem na família. E eu queria pedir às mulheres então que me ajudem a convidar para os outros programas, as moças, as jovens senhoras, as amigas que não são da nossa igreja, mas para que todas façam parte dessa grande celebração, e faz parte de um trimestre todo de trabalhos da MCA nessas comemorações dos 70 anos. Então, vou pedir o seu empenho com estas programações. Eu agradeço muito ao Senhor pelo trabalho que tivemos, então, durante essa semana, as orações, o tempo de vigília, que ainda foi bem curtinho, né? Meia-noite nós encerramos. E aí a gente fica ali nas confraternizações e ninguém quer ir embora, vai ficando, a gente vai conversando, comendo alguma coisa e continua aquela comunhão tão boa e tão especial. Agradeço muito a Deus por cada uma das vidas que estiveram presentes. Agradeço muito também porque os irmãos estiveram presentes no sábado passado, no dia de batismos. Tenho dito isso, tenho confirmado, insistido, e é uma parte muito importante da igreja, o dia de batismos, onde as pessoas confirmam a sua fé. E a mensagem está na própria vida das pessoas, onde as pessoas que nós convidamos e que ainda estão pensando se realmente compensa seguir a Deus, entregar a sua vida ao Senhor, estão vendo as vidas, dando o seu testemunho, e cada uma está dizendo: eu também passei por isso também aconteceu comigo. Elas estão sendo confirmadas no que Deus já estava falando ao coração delas, e elas veem que a mesma coisa aconteceu com esses que estão testemunhando. Então, é um evento muito importante. E eu dou graças a Deus, porque nossa igreja esteve presente, as vidas foram abençoadas. Mas quero insistir numa coisa muito importante.
na integração de cada uma destas vidas. Então vou pedir que você se lembre dos novos batizandos. Alguns que já se batizaram em outros batismos, mas vou pedir que você se lembre dessas vidas e os convide um dia para ir na sua casa, comer uma pizza, almoçar, tomar só um cafezinho, só passar uma tarde de bate-papo, alguma coisa onde você possa se aproximar deles, onde você possa dizê-los que bom que você veio fazer parte desta família de Cristo, tá bom? Então convide esses irmãos, marque um dia, agende com eles, para que continue havendo esse bom relacionamento, essa integração tão especial, e eles continuem se sentindo bem, continuem se sentindo amparados, continuem se sentindo parte desta família. Vou pedir para você abrir a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 18. Estamos falando sobre a educação teológica hoje, e tem uma história muito importante narrada aqui, que eu quero compartilhar com os irmãos. Um pouquinho antes do texto que nós vamos ler, nós vamos perceber um trabalho do apóstolo Paulo, tendo se convertido a Jesus, tendo trabalhado todo o conhecimento que ele havia adquirido aos pés de Gamaliel, as instruções que recebeu, como ele se empenhava no conhecimento de Deus, através do Antigo Testamento, que era a literatura que estava à disposição, com todas as restrições ou dificuldades, é o que eles tinham. E assim Paulo aprendeu muita coisa sobre Deus, sobre a obra de Deus, sobre o Messias que estava por vir, e depois sobre as histórias que ele pôde ouvir, de coisas que aconteceram há pouquíssimo tempo, de que o Messias tinha sido realmente revelado, de que o Messias, o Cristo, era o Jesus vindo de Nazaré, que tinha morrido há pouco tempo, crucificado, mas que também havia ressuscitado. E Paulo está pregando esta palavra e viajando e anunciando. E ele passa muitas perseguições. Imagino que Paulo também não era assim um homem muito fácil. Você vê pela maneira como ele perseguia a igreja. Então um homem muito duro, muito zeloso da palavra de Deus, dos critérios de Deus, da lei de Deus, anunciando a graça de Cristo. Então uma confusão para os judeus, e ele tem que tratar essa confusão aproveitando-se da sua autoridade, do seu conhecimento, e também falar duro com eles. E Paulo então passa muita perseguição, muitos momentos difíceis. Mas a um certo momento ele encontra-se com um casal, e eles tinham saído da Itália, porque o imperador Cláudio tinha expulsado os cristãos de Roma, e eles saíram então de lá e foram parar em Corinto. Paulo se encontra com eles em Corinto, Áquila e Priscila. Lá alguma coisa faz muito bem nessa relação, nesse encontro, nessa fraternidade. Paulo fica muito contente. Paulo se vê assim amparado por essas duas vidas. Como é importante, irmãos, esse amparo, esse aconchego, estarmos juntos, alguém para estar juntos. Paulo tinha todas as qualificações, capacidades, mas ele precisava de pessoas com ele. Isso é muito importante. Lá estavam então Áquila e Priscila, e Áquila e Priscila viajaram com ele para Éfeso. Depois Paulo continuou a sua viagem, mas eles ficaram em Éfeso e continuaram um trabalho ali. E a Bíblia não diz muito aqui, as Escrituras, sobre nem nada de conhecimento técnico e teológico deles, nem a sua grande capacidade de instrução, nada disso, mas conta como eles eram importantes ao estarem junto com Paulo, estarem junto com outras vidas, fazendo-os crescer no conhecimento de Deus. E nós vamos ler o texto que começa aqui no versículo 23. Então, Atos, capítulo 18, versículo 23 em diante, diz assim: havendo passado ali algum tempo, saiu atravessando sucessivamente a região da Galácia e Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu, natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Era ele instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila,
tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando, por meio das Escrituras, que o Cristo é Jesus. Irmãos, que papel importante nós estamos vendo de um outro homem que chega ali, naquela região, e tendo chegado ali, vindo lá de Alexandria, no Egito, ele sobe e se encontra justamente com Áquila e Priscila, aqueles dois que Paulo havia deixado lá em Éfeso. Ele se encontra com eles, e aquilo se torna uma grande bênção. Mas eu fiquei pensando um pouco sobre esse Apolo, como o texto bíblico, e Lucas descreve então nesse livro de Atos, Lucas é o redator de Atos, Lucas descreve Apolo como um homem completo, um homem eloquente, ele sabia falar muito bem, muito experimentado nas Escrituras. Nessa versão diz poderoso nas Escrituras, na sua talvez esteja experimentado, sabendo usar muito bem as Escrituras. Lá está um homem completo, espiritualmente falando, religiosamente falando, nesses aspectos ele está pronto. Um detalhe muito importante no versículo 25 diz que ele era instruído no caminho do Senhor. Essa expressão caminho começou a ser utilizado lá em Atos capítulo 9, você encontra essa expressão caminho, que era a maneira de dizer que eles eram cristãos. Então começaram a dizer, lá estão as pessoas que seguem o caminho. Talvez por causa daquela expressão de Jesus lá em João 14,6. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então por causa dessa expressão, talvez a coisa pegou e assim as pessoas começaram a dizer, lá estão os seguidores do caminho. E toda vez que você vê no livro de Atos a expressão o caminho, em algumas versões, inclusive a palavra caminho é colocada com letra maiúscula, significa que eles são cristãos, ou aquilo está relacionado a Cristo Jesus. Então lá ele era muito bem instruído no caminho do Senhor, era um homem fervoroso de espírito, não era apenas alguém que conhecia muito bem, que era só dotado do conhecimento técnico ou cultural, não era apenas alguém que sabia discutir teologia, mas é alguém que você olhava e você via aquilo acontecendo na vida, que a vida de Cristo era evidente na sua vida. Era instruído no caminho do Senhor, fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão, ou talvez na sua versão, com exatidão a respeito de Jesus. Homem instruído no caminho e que falava a respeito de Jesus com exatidão, com precisão. Ele não estava perdido no que ele estava falando, ele tinha segurança no que ele estava falando e ele falava de Jesus. Mas o texto coloca uma condição interessante. Porém, ou mas, alguma coisa que coloca uma contradição nessa situação. Conhecendo apenas o batismo de João. Aqui parece indicar que estava faltando alguma coisa muito importante. Apenas o batismo de João. Como um homem que falava tantas coisas assim, poderia ser colocado como alguém que faltava uma parte tão importante. É nessa hora então que entram as pessoas de Áquila e Priscila, porque ele foi até a sinagoga e ensinava na sinagoga. Aqui não diz que ele tinha uma fama. Eu achei interessante isso, porque ele foi até a sinagoga e ele assumiu o risco de falar e teve a oportunidade, e ele falava ousadamente. Não diz que a fama dele precedia, por isso lhe deram a oportunidade, mas diz que ele ia até a sinagoga, o encontro lá dos judeus, para o estudo das Escrituras, e lá ele falava com ousadia. E falando com ousadia, esses dois, Áquila e Priscila, perceberam que era um homem muito importante, conhecedor, mas lhe faltava alguma coisa. Então eles o chamaram, mas não houve nenhuma repreensão, óbvio que não. Talvez, eu fiquei pensando, será que Apolo não seria uma pessoa muito mais qualificada tecnicamente do que Áquila e Priscila?
Será que talvez com toda aquela eloquência, com todo aquele convencimento, com toda aquela sabedoria, não seria motivo justamente para Áquila e Priscila ficarem sentados no banco, dizendo assim: bom que ele fala muito bem, que pena que ele não sabe a respeito do batismo de Cristo, só sabe do batismo de João, e eu vou ficar quieto no meu lugar, deixar ele falar bastante. Mas não foi isso que aconteceu. Terminada a reunião, todos estão indo embora, mas Áquila e Priscila chegam até ele. Tomaram-no consigo, diz o texto, e com mais exatidão. Aqui eu fiquei impressionado. Mais exatidão. Ou seja, eles conseguiram estabelecer informações que nortearam ainda melhor tudo aquilo que Apolo já conhecia. Lhe expuseram o caminho de Deus. Novamente a ideia do caminho. Ele já conhecia, ele era instruído nisso, ele falava a respeito do Messias, mas eles ainda puderam deixá-lo numa condição ainda melhor quando falaram do caminho de Deus, que era Cristo Jesus. O que é que estava diferente aqui? Você já deve perceber, o judeu está pensando muito na lei. Ele está no antigo pacto, na antiga aliança, e ele está falando da lei, que o homem precisa fazer e fazer e fazer e melhorar, e não pode errar em nada para que ele possa ser alguém reconhecido por Deus e abençoado por Deus. Ao mesmo tempo ele se ilude, achando que porque ele é uma boa pessoa, porque ele faz as coisas corretas, ele merece então. Ele continua se iludindo, porque quando ele vê um homem muito abençoado, ele fala assim: lá está um homem temente a Deus, porque se Deus deu tantas bênçãos, é porque Deus o aprovou. E ao mesmo tempo, quando vê um homem passando necessidade e problemas, às vezes de saúde ou um problema financeiro, ele fala assim: aqui está um homem amaldiçoado por Deus, ele não deve temer a Deus, ele não faz as coisas certas. Esse era um pensamento judaico. Mas como Apolo foi instruído no caminho, ele já sabia a respeito de Jesus. Mas talvez, como ele foi batizado apenas no batismo de João, o batismo de João anunciava arrependimento. João pregava isso: arrependei-vos, arrependei-vos. E eles anunciavam, João anunciava o arrependimento. Mas é uma coisa interessante, porque só havia uma esperança, mas não havia uma celebração. Sabe quando você diz assim para a criança: no seu aniversário você vai ganhar esse presente que você quer muito? Que bom, tem uma esperança, mas eu vou comemorar o quê então? A criança não vai conseguir olhar tudo isso e dizer que bom, ela não vai chamar os amiguinhos e falar: vamos fazer uma festa, porque no meu aniversário eu vou ganhar. Ele vai dizer assim: e quando que é meu aniversário? Falta muito? Porque ele quer comemorar com o presente, não apenas com a esperança. Talvez dessa maneira muito simplória, guardadas então todas essas proporções, a gente possa talvez entender o que era o batismo de João. Que anunciava o Messias, que anunciava a nossa condição de pecadores, que Deus não estava contente conosco, e não bastava eu dizer assim: mas eu já fiz a minha parte, eu já cumpri minha religiosidade, agora o problema é com Deus. Mas precisava ainda continuar entendendo que o homem estava fora do plano de Deus, que precisava um ajuste, e que o Messias estava vindo para esse ajuste. Esse é o batismo de João. Mas agora o batismo de Cristo significa: o Messias veio, o Messias pagou o preço, tudo está consumado, tudo foi completado, não falta mais nada agora. E o homem agora está salvo por causa da graça que nós cantamos hoje aqui. Não é nem pelas suas atitudes, não é uma esperança de algo que vai acontecer lá na frente, mas é algo que foi conquistado por Cristo na cruz. Então agora há uma esperança. Um dia, agora vamos com esse Cristo que já provou que venceu até a morte, venceu a sua própria morte e vai vencer a nossa morte, e nós vamos estar com Ele. É esse Cristo que tem esse poder, que é realmente o caminho. Então não é mais uma esperança, é uma celebração, é uma realidade para ser vivida nas nossas vidas. Esse é o batismo de Cristo Jesus. E era essa parte que estava faltando para Apolo, dizer: esse Cristo já veio, ele já alcançou, a sua vida foi alcançada por isso. E agora fez toda a diferença na vida de Apolo. Eu acho interessante que Apolo foi um homem muito importante, talvez por causa da sua eloquência, a maneira dele explicar as Escrituras, o conhecimento que ele tinha.
Paulo era um pouco mais pragmático. Olha, isso pode, isso não pode, você está fazendo errado. Que confusão é essa que está acontecendo na igreja? E ele dá uns puxões de orelha e briga com todo mundo, né? Escreve as cartas, vai visitar as pessoas, mais pragmático. Talvez por isso que tenha tido aquela divisão lá em Corinto, quando eles falam assim, uns são de Paulo, os outros são de Apolo, os outros são de Pedro, os outros dizem que são de Cristo, e aquela confusão toda. Talvez alguns falassem, não, Paulo é aquela coisa de ficar correndo atrás das pessoas, viajando, falando as coisas que eu não entendo muito bem, mas Apolo explica as coisas da Escritura, e as pessoas vão dividindo, e fizeram uma facção na igreja, cada um com o seu grupo, dizendo, eu sou seguidor desse, e o próprio Paulo é que dá uma bronca, dizendo, não somos todos a mesma igreja, alcançados por Cristo Jesus, pela graça. Então não é aquilo que um fez, não é aquilo que os outros estão fazendo seguindo esse um, é apenas o que Cristo fez. Todos precisam estar alinhados com Cristo. Então esse Apolo é um homem muito importante, mas você pode ver em diversas cartas que Paulo vai finalizando. E lá nas últimas saudações de Paulo, ele sempre coloca, saúdem Áquila e Priscila. Como eles foram importantes. Paulo está sempre lembrando-se deles, como eles foram importantes. Aprendi duas coisas com esse texto que eu queria dividir com vocês. Primeira coisa, não importa o quanto sejamos simples ou sábios, a gente não tem essa completa ideia sobre Áquila e Priscila, mas importa que nós cuidemos das pessoas, estejamos junto com as pessoas e possamos dividir com as pessoas aquilo que sabemos. É até onde eu sei, mas eu vou dividir isso com ela. Talvez ela saiba mais que eu, talvez ela seja muito melhor tecnicamente que eu, mas eu preciso estar ao lado dela. A segunda coisa que aprendi é que não importa o quanto sábio eu seja, eu sempre posso aprender alguma coisa a mais. E também é muito importante que eu esteja com as pessoas para aprender com elas. É muito importante que eu não me encha de vaidades na minha sabedoria, mas que haja essa humildade de compartilhar, de aprender, não só do que eu tenho para falar, mas do que eu tenho para ouvir, do que eu tenho para aprender. Você percebeu que talvez assim tenha começado no Novo Testamento o ensino teológico. Antigamente, os pais eram responsáveis pelos seus filhos. O judeu tinha que ensinar os seus filhos, e lá era a faculdade teológica deles, na sua casa, na sua família. Mas agora aqui, outras pessoas são responsáveis até por desconhecidos. Você tem que pegar aquela pessoa, levar para a sua casa, sentar com ela e ensinar. Agora não é apenas lá na sinagoga, alguém vai ensinar a palavra, mas precisa pegar e levar lá para a sua casa e dividir a palavra de Deus com ela, para que ela seja instruída, para que ela possa aprender, para que ela possa estar ao seu lado, para que a sua vida tenha uma importância na vida dela também. Não é só o que as duas pessoas sabem, mas o que elas podem repartir do conhecimento de Deus, da experiência com Cristo Jesus, daquilo que elas podem viver. Em parte é uma questão de humildade, em parte é uma questão de missão. Missão, é aquilo que Deus espera de nós. Você pode ver Cristo dizendo para a igreja a sua missão: ide, fazei discípulos. Jesus não disse, ide, preguem em praça pública e deixa registrada a palavra de Deus, mas ele falou assim, façam discípulos, leve-os para a sua casa, converse com eles, ensine-os, abra as Escrituras, apresente para eles o plano de Deus. E você vê no versículo 28 como era importante o papel de Apolo, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. A pena que eu tenho aqui é que talvez a maioria deles eram apenas convencidos, eles eram obrigados a admitir realmente aquele Jesus que morreu na cruz lá, que eu chamava de ladrão, que eu dizia que ele era um homem que profanava a palavra de Deus, que falava heresias. Na verdade, realmente ele era o Cristo. Mas quantos se convertiam e se entregavam a esse governo, a gente não tem certeza de que tudo isso acontecia. Mas a palavra de Deus serviu então para trazer salvação para uns e para confirmar que aqueles que não creram realmente não estão sendo injustiçados quando são condenados. Que a palavra de Deus continue nas nossas vidas
que haja uma instrução de um para com o outro, um discipulado, um ensino teológico, coisas profundas sendo ditas de um para o outro, ou coisas simples, vividas numa comunhão, num relacionamento, mas que sempre haja uma oportunidade para vivermos juntos e vivemos a instrução da palavra de Deus nas nossas vidas. Deus nos abençoe nisso. Amém. E a Silvia que nos dirige em oração, e assim estaremos encerrando o nosso culto. Depois uma breve introdução da escola dominical e a gente possa um cafezinho. Senhor, nós te louvamos, nós te agradecemos porque nós viemos aqui hoje, Senhor. Que bênção foi para as nossas vidas estarmos aqui e ouvirmos a sua voz, Pai. Que bênção é estar entre os nossos irmãos. Obrigada porque o Senhor nos salvou e nos tornou uma família. E nós queremos dizer que nós estamos aqui porque nós te amamos. Dedicamos essas horas, Senhor, ao Senhor e toda a nossa vida durante a semana também. Ajuda-nos agora a entender a Tua palavra, Senhor, no ensino da Escola Bíblica Dominical. Fica conosco e abençoe as pessoas que à noite irão ouvir de Ti. Em nome de Jesus, amém. Bom dia, irmãos. Hoje a nossa EBD, a abertura é bem rapidinha, como sempre, né? Eu gosto de fazer, eu falo para o Marcelo, algumas vezes eu falo para o Marcelo, acho que nem precisava de abertura da EBD, porque a gente faz bem rapidinho, porque a gente não tem muitas coisas para falar, a não ser quando tem algum recado, né? E é isso que eu queria saber, alguém tem algum recadinho para dar? Então, a nossa abertura hoje é rapidinha. Hoje a gente vai ter um pouquinho mais de tempo para tomar um cafezinho, para conversar. E aí, 10h30 na sala, gente, por favor. Oi.